Meus irmãos, há pouco tempo atrás, eu e minha esposa estávamos nos preparando para dormir e ela falou: Amor, eu vi uma coisa muito linda. E quando ela fala assim, eu falo: Pode falar, vai falando, porque aí eu sei que é o que o Senhor deu uma visão. E ela falou que ela viu a armadura que Deus havia me dado, que era uma roupa como de um general, como de um comandante, onde tinha uma capa prateada, a armadura prateada com a roupa prateada. E, meus irmãos, Deus havia me enviado um sonho algum tempo atrás. Eu vou contar um breve testemunho. Nesse sonho, o Senhor Yeshua aparecia para mim na frente com uma mesa. Ele estava com uma mesa, a mesa de professor, e ele estava sentado na mesa. Eu achei um barato, porque nesse sonho o Senhor Yeshua, ele apareceu com a barba parecida com a minha. Na época eu não tinha esse bigode aqui, eu tinha só a barba aqui, então ele fez isso para que eu me sentisse mais conectado com ele. E aí ele aparecia para mim na frente, numa mesa de professor. A gente estava no céu e eu estava na frente dele, um pouco para baixo, né? Ele estava no tipo como se fosse um palco numa mesa, e eu estava um pouquinho para baixo. Estava com uma espada preta, e nessa espada preta ela era completamente reta, mas a parte aqui do meio ela estava um pouquinho para a direita, um pouquinho torta. O que que é essa parte do meio? Eu vou explicar para vocês. No meu caso, essa parte do meio era em relação à graça, porque naquela época eu acreditava que as obras que me salvavam, né, e Deus, ele precisava me corrigir. Então, essa parte ela estava um pouquinho torta para a direita. E aí aconteceu que ele estava falando comigo, e aí ele deu a espada para o anjo, e aí o Senhor Yeshua falou que o anjo ia consertar a espada, e depois que o anjo consertasse a espada, ele ia me devolver. Ok? Aí atrás de mim havia um exército. E não era um exército com milhares de pessoas, mostrando que, assim como o próprio Senhor Yeshua falou, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, também ele me chamou para ser como que um general, um comandante de um exército pequeno, debaixo do comando dele, do Senhor dos Exércitos. Deus me mostrou que a parte do meio estava um pouquinho torta, que era sobre as obras e a graça. Ele deu para o anjo, ele falou para mim que ele me retornaria a espada, né, quando o anjo corrigisse. Então, e aí um dia depois que aconteceu isso, meus irmãos, Deus, ele permitiu, Deus permitiu que ocorresse algo sobrenatural na minha vida, algo que muitos pastores falariam que é impossível. Eu fui possesso. Não é fácil para mim dizer isso, meus irmãos, mas eu tive uma experiência de possessão. Eu não sei nem explicar como isso aconteceu. Eu nem sei explicar como isso aconteceu. Mas o fato é que a palavra de Deus diz que Deus nunca nos dá algo que a gente não possa suportar. Ele sempre nos dá, junto com as aflições, as provações, digamos assim, o antídoto. Então, se eu não tivesse sido salvo, se eu não tivesse sido realmente salvo, se eu não tivesse crido no Senhor, eu não poderia ter me livrado dessa situação. Mas quando isso aconteceu e eu via o meu corpo se mexendo sozinho, eu via involuntariamente ele mexendo sozinho, e eu sabendo que tinha algo a mais aqui que não pertencia a Deus, aquilo foi a sensação, pior sensação do mundo, mas eu lembrei de todas as coisas que Deus havia me ensinado, de todos os milagres e maravilhas que Deus havia me feito, e eu, com uma luta interna entre o bem e o mal, eu falei: não, Deus está em mim, Deus é comigo e eu vou vencer essa guerra. E claro, com medo de continuar aquilo dentro de mim e aquelas situações sobrenaturais estranhas, esquisitas, eu peguei e
e falei assim, como a palavra de Deus diz que é para testar os espíritos. E quando eu testei sobre o Senhor Yeshua, meu corpo ele balançou como num sentido de não. E aí eu soube que era o espírito, né, do anticristo, que é o espírito do maligno. E aí é claro que eu fiquei com medo, não foi uma situação agradável, porém, lembrando de todas as maravilhas e milagres que Deus havia realizado na minha vida, eu pensei, com certeza absoluta, isso é uma provação. E meus irmãos, mais uma vez, como eu falei agora há pouco, Deus havia falado um dia antes que ele ia entregar a espada para o anjo ia corrigir, e quando ele corrigisse, ele ia me devolver a espada. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando agora, porque essa correção da espada é justamente sobre isso que eu estou falando. Essa situação onde eu guardei a minha fé, mesmo com toda a situação, isso já fazia parte da transformação e da mudança que Deus queria me ensinar. Deus estava querendo me ensinar que não era pelas minhas obras que eu seria salvo, mas pela minha fé nele, porque foi a fé que eu coloquei no Senhor Yeshua, foi a fé que eu coloquei nele que ele poderia me tirar daquela situação, de que me tirou daquela situação. E aí a partir de então eu passei a entender que não eram as minhas obras que salvavam, mas a minha fé, e que sim, as obras eram um reflexo da minha fé. E aí, claro, não foi fácil, eu não me livrei disso sozinho, eu convidei 3 irmãs, eu nem quis esperar, porque eu lembrei na palavra do Senhor Yeshua que falava assim, que há castas que só são retiradas, só são expelidas através de jejum e intercessão. Então eu nem quis esperar aquela sensação horrível, eu falei, eu quero tirar isso o mais rápido possível de mim, então eu já convidei 2 ou 3 irmãs guerreiras que valem um batalhão. As mulheres são grandes guerreiras do Senhor. Então eu convidei 2 ou 3 irmãs para intercederem comigo. Jejuamos juntos. E eu lembro que quando eu fiquei até com a sensação, pedindo com esperança no Senhor, de que essa situação não demorasse tanto tempo, sabe? Eu fiquei com medo que durasse meses ou mês, mas nunca esperei que fosse, graças a Deus, dias. E Deus abençoou que as minhas irmãs jejuando comigo. Quando eu invoquei o nome do Senhor, eu lembro que meu corpo ele até estremeceu e foi jogado no chão, que pareceu muito até com a parte da nova aliança. Então, nesse momento, quando o demônio foi expulso de mim, quando eu invoquei o nome do Senhor, então tudo se normalizou. E aí eu comecei a entender a partir desse momento que a salvação não era pelas minhas obras e sim pela graça, porque se não fosse a graça do Senhor, se eu não tivesse tido a fé de que eu dependo dele para poder ser salvo sobre essa situação, então eu não poderia ter tido a graça e a misericórdia de ser livre daquele demônio. E aí a espada foi corrigida. Aí pronto, eu estava preparado para liderar o exército. Muitas coisas que os pastores ensinam nas igrejas que infelizmente estão incorretas. E esse livro, Andando com Deus, tem muitas dessas coisas, inclusive exortações para os pastores, inúmeras exortações para os pastores, tem muitas correções que vocês nunca vão escutar na igreja e que vocês vão estar recebendo uma doutrina do próprio Espírito Santo de Deus, do próprio Deus, porque graças a Deus eu não tenho ligação nenhuma com nenhuma placa de igreja. É por isso que a doutrina é realmente sã, não é segundo interpretações de pastores que foram doutrinados pelos pastores, não. Porque minha salvação não veio através de homens, minha salvação veio como Paulo, que viu o Senhor Yeshua, viu a luz e ficou cego, que foi quando ele ficou cego que ele passou a ver. Mas no meu caso, eu não persegui a igreja, no entanto, foi de forma sobrenatural que eu vim a conhecer ao Senhor. E isso vai estar no testemunho que eu e minha princesa vamos começar a gravar muito em breve. Essa mesma visão que minha princesa teve outro dia tem a ver justamente com essa missão que Deus me deu, que eu sou um soldado do Senhor e a palavra de Deus é minha espada. Então Deus precisava corrigir essa parte dessa espada, e havia esse exército atrás de mim, que era justamente Deus falando que eram as pessoas que
eu iria treinar através da palavra de Deus, através do livro que ele me deu, que é justamente eu andando com Deus, que vocês já adquiriram, e quem não adquiriu, se você quer fazer parte não do meu exército, mas do exército do Senhor dos Exércitos, pela graça de Deus que ele me permitiu que eu pudesse ser como que um comandante, onde ele me deu a sabedoria e tudo que eu preciso para poder ensinar vocês, posso estar muito em breve com o Senhor. Então, para você conseguir entrar no reino de Deus, a própria palavra de Deus fala que é com muito esforço que a gente consegue entrar. Então não pensa que se você não trabalhou, você vai ter descanso. Se descansar, você precisa ter trabalhado. Então, meus irmãos, vocês precisam se afadigar como nunca se afadigaram. De 3 a 5 anos o Senhor vai vir buscar a sua noiva. Então, meus irmãos, vocês têm que dar urgência mais do que nunca, porque se vocês não frutificarem agora, vocês correm um grande risco de ficar para trás. Então, meus irmãos, o livro Andando com Deus, ele é um manual para o fim dos tempos por conta disso, porque ele tem tudo o que vocês precisam se vocês querem frutificar com urgência e entrar frutíferos e ricos da presença do Senhor no reino de Deus. Então, meus irmãos, deem urgência. E agora, voltando, como eu estava lendo no começo, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, eu quero consolar vocês, porque realmente o Senhor, Yeshua, ele não está voltando, ele já está aqui. Eu não sei como vocês não perceberam, ele está assim na porta, esperando. Meu Deus! Irmãos, acordem, chega de dormir, chega de esperar para amanhã, está na hora de frutificar, chega! Está na hora, meus irmãos, não dá mais para esperar para amanhã, não dá mais para esperar para ajudar os outros, não dá mais. Vocês precisam ler, aprender, frutificar cada centímetro dessas palavras, meus irmãos queridos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Meus irmãos, você tem noção do tempo que nós estamos vivendo? Vocês têm noção que aqui 1 Tessalonicenses 4, 16, 18, vocês estão próximos a ver tudo isso. Agora, meus irmãos, muitas vezes eu tenho falado para vocês sobre o arrebatamento, sobre o reino de Deus que vamos entrar, aqueles que trabalharam, que serviram ao Senhor com amor, que dedicaram a vida para Ele. É o próximo. Agora, parece que vocês não acordam, vocês continuam mornos, não frutificam. Será que eu tenho que falar para os irmãos e irmãs que ao invés de falar do arrebatamento, falar sobre o inferno, falar sobre o fogo eterno? Será que eu vou ter que falar sobre o inferno para vocês ficarem animados para entrar no reino de Deus? Como eu tive que experimentar, porque na minha salvação eu experimentei um pouquinho do inferno, para poder entender quão importante a salvação. Será que vocês vão ter que escutar sobre o inferno para poder desejar a salvação? Vocês não vão querer escutar sobre o inferno, meus irmãos. Eu não estive lá, graças a Deus, mas eu experimentei a sensação. E eu não quero isso para ninguém. Então, meus irmãos, você não quer inferno, eu tenho certeza absoluta. Você quer estar no reino de Deus. Você quer estar com o Senhor Yeshua. Então, não dá mais para esperar, meus irmãos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu não aguento mais essa carne, eu não aguento mais esse mundo, eu não aguento mais o pecado, eu não aguento mais o meu pecado, os meus pecados, os pecados da igreja, os pecados do mundo, eu não aguento mais o dia a dia do trabalho. Eu estou exausto, eu estou cansado, eu quero colher os frutos do meu trabalho, eu quero colher os frutos do meu trabalho, eu quero ganhar os meus galardões, o principal deles está perto do Senhor Yeshua. Por quê? Porque, meus irmãos, Ele é muito maravilhoso, me deu essa graça maravilhosa de poder servi-lo, ter essa paixão. Então, se você não consegue ter essa paixão, se você não consegue, reze para Ele, para que Ele possa te dar essa paixão, esse desejo de poder servi-lo com amor e desejo nesses últimos dias, e você possa frutificar o máximo que você puder, como se hoje fosse o último dia, meus irmãos. Comprem esse livro, leiam esse livro,
Porque mais uma vez eu sou, graças a Deus, um general miserável, pecador, mas que ele me deu muita sabedoria para poder levar os irmãos, os poucos, como ele me mostrou, mas elas estarão comigo e principalmente com o Senhor, porque é Ele que importa, Ele é o foco. E eu vou ficar muito feliz de estar lá com os irmãos que frutificaram e que deram voz e que deram ouvido à voz de Deus através do livro, porque o livro não é andando com Daniel, Moisés, com o livro é andando com Deus, porque se você ouvir o que está escrito no livro, meu irmão e minha irmã, se você praticar, você não vai estar me ouvindo, você está ouvindo o Deus Todo-Poderoso. E se você ouvir o Deus Todo-Poderoso e cumprir o que está escrito cabalmente, aleluia, meus irmãos, vocês nunca, não somente não vão se arrepender, mas vocês vão se regozijar para toda a eternidade. Porque todos esses trechos que a gente leu anteriormente, meus irmãos, não existe nada mais maravilhoso saber que estamos vivendo. Você tem noção, meu irmão, minha irmã, que estamos vivendo em breve, e muito em breve nós veremos, meus irmãos, o Senhor vindo buscar a noiva. E o que você fará se você ficar aqui? Vai ser a pior coisa do mundo, meus irmãos e minhas irmãs. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a partir de hoje, se você pausou o livro, pegue esse livro, devora, consome, se delicia, porque realmente esse livro é uma delícia. Cada capítulo ele é uma delícia. Se você ama Deus, você vai achar uma delícia, porque a palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Então, se você ama o que Deus ensina, você vai amar esse livro, porque esse livro é inteiro sobre Deus e sobre a santidade. Quem me conhece sabe que a santidade sempre foi um marco no meu ministério. Não sou perfeito, mas sempre busquei a perfeição que Deus almeja de nós como miseráveis pecadores. Peco muito, mas me arrependo constantemente todos os dias. Meus irmãos, Deus abençoe grandemente vocês, fiquem com Deus, que Deus possa tocar em cada coração para devorar essas palavras e serem muito abençoados para fazer parte desse exército e juntos, não somente entrarmos no reino de Deus, mas quando Ele vier na sua vingança, possamos estar com Ele. Louvado seja Deus por isso. E todos com uma armadura maravilhosa que Deus dará, tenho certeza. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém, amém. Garanta já agora o seu exemplar no link da descrição. Ou acesse o nosso site e veja os testemunhos das pessoas impactadas